O Conan Gray acabou de lançar a música Astronomy, que já foi super bem recebida pelos fãs, naquele estilo que a gente gosta, um pop triste, meio indie, bem a cara dele mesmo. A real é que ele é um dos principais nomes pro futuro do pop, ele até ganhou o título de príncipe pop dos jovens tristes da internet, então fica aqui que hoje a gente vai conversar mais sobre a carreira dele, conhecer ele mais a fundo e relembrar todas as músicas, todos os passos dele até essa última música. Relembrando que se tu gosta desse tipo de vídeo sobre cultura pop em geral, já te inscreve aqui pra seguir inteirado de tudo. Eu fiz agora há pouco um vídeo da Billie Eilish sobre a carreira dela, que também vale muito a pena de assistir, vamos lá. Eu acho esse homem genial. Eu ia começar, como todos os vídeos, falando a carreira dele começou em tal ano, a partir de tal coisa, mas eu queria começar ressaltando que ele é genial. Ele é um baita compositor, é super autêntico. Ao longo do vídeo vocês vão entender o que eu tô falando, mas já fica a dica de vocês darem uma olhada separado nas letras dele, que são fantásticas. Mas aqui ao longo do vídeo a gente vai falar um pouco sobre elas também. O Conan teve uma vida muito movimentada desde pequeno, ele estava sempre se mudando para várias cidades, inclusive ele chegou a morar um tempo no Japão quando era pequeno, falando japonês e tudo mais, porque a mãe dele é japonesa. E, gente, ele é um artista muito completo. Primeiro que ele escreve as próprias músicas e ele tem um dom que eu falo que a Billie Eilish também tem, eu falei no meu último vídeo dela, aquele que eu anunciei, que é de tu tem sentimentos tristes, tu consegue transcrever isso pro papel, fazer uma música boa e fazer as pessoas se identificarem e se conectarem com isso. Mas voltando a falar sobre ele ser um artista completo, ele também desenha muito bem, ele tem a própria marca de roupas em que ele desenha tudo e ele é super inteirado em direção e produção de videoclipe, ele pensa em cada detalhe dos clipes dele. Uma coisa que eu acho muito engraçada nele, gosto nele, é que ele não tem nenhum problema em falar com toda sinceridade que nunca namorou, que nunca beijou. Isso aí foi há umas entrevistas atrás, eu não sei como tá a vida dele agora. Mas ele fala que tá sempre com o coração partido, já teve 1000 decepções amorosas. Ele é bem acessível, bem gente como a gente. Finalmente falando sobre a carreira dele, o ponto inicial é em 2017, onde ele escreve uma música chamada I Don't Tal e lança o videoclipe produzido por ele e pelos amigos dele no YouTube. Ele era meio youtuber, ele já tinha um canal onde ele postava vídeos aleatórios, inclusive no YouTube tu consegue achar vários vídeos, até o especial de 100 mil inscritos em que ele faz um Draw My Life. Essa música era meio que uma celebração do último ano do ensino médio, falando sobre a cidade dele no Texas. Ele sempre gostou muito do processo de produção e edição de vídeos, por isso que ele fez esse clipe, postou e a música foi um sucesso. Não um sucesso estrondoso, mas eu digo que para um guri que até então nem se considerava cantor profissional, estava prestes a ir estudar cinema na faculdade, foi um sucesso que ele não esperava e rendeu contato com a Republic Records. Aí então começa a carreira dele. Em 2018, com 19 anos de idade, ele lança o primeiro EP chamado Sunset Season, com 5 músicas, incluindo Crush Culture, que é um baita sucesso até hoje. E essa música é muito interessante porque ela expressa bem os sentimentos dele. Ele fala sobre a dificuldade de se relacionar na juventude, enquanto todo mundo consegue um relacionamento amoroso, todos os teus amigos trocam de namorado e tu meio que te sente sozinho por nunca ter namorado ninguém. É uma música meio amargurada, no clipe ele aparece irritado com todos os casais da escola, ele quebra os presentes que os namorados dão pras namoradas, e tem uma cena que representa bem o que ele sente, quando uma amiga tá recebendo várias mensagens de um suposto crush, ele olha pro celular dele e não tem nada. No final do clipe, depois de ele ter feito um estrago por causa da raiva, ele recebe uma mensagem de uma suposta crush, convidando ele pra sair, e ele dá um sorrisinho mostrando que no fundo, mesmo cantando que é a prova de amor, ele também quer ser que nem os outros. Ainda falando sobre os clipes dele, desde o primeiro, que foi Idol Town, produzido por ele mesmo, já tem uma estética vintage, meio anos 90, que virou característico dele e tem até hoje na maioria dos videoclipes. Vale lembrar que ele tem um estilo próprio de se vestir que é muito autêntico e ele tem várias fotos conceituais e tal no Instagram, pra quem se interessar vale a pena dar uma olhada. A Rolling Stone publicou uma matéria chamando ele de voz da geração Z.
E eu acho que isso representa bem o que ele é, pelo menos como eu enxergo. Eu assisti várias entrevistas com ele e a cada entrevista eu fiquei mais fascinada pela pessoa dele. Eu achei ele muito carismático e ele é realmente bem sincero, assim, a respeito das ilusões, da forma com que ele enxerga o mundo. I never had a stable life, so art was a way for me to have something that I could control in my life that wasn't constantly changing and threatening to kill me. Ele é apaixonado por composição e ele disse numa entrevista que escreve em média de 2 músicas por dia, que isso dá umas 730 músicas por ano. E ele diz que é sempre verdadeiro com os sentimentos, ele não escreve coisa que ele inventa. Ou seja, haja sentimento, pelo amor de Deus, porque 730 músicas por ano. Inclusive, ele disse que foi o sentimento de solidão que fez ele se tornar um compositor, porque ele não conseguia de nenhuma outra forma expressar o que ele sentia. Nesse mesmo EP que eu citei, uma outra música muito massa é Generation Y, que fala sobre o medo de não realizar os sonhos, na juventude principalmente, de se sentir incompreendido e que a nossa geração anda sem brilho nos olhos, como se soubesse que não vai conseguir alcançar nada. Em 2019, ele abriu a turnê pro Panic! At the Disco e o álbum de estreia dele, Kid Krow, foi lançado em março de 2020. E aí ele estourou de vez para um grande público. A primeira música a bombar foi Manic, que se diferencia um pouco das outras por ser mais animada, mais dançante, não ser tão triste. E a segunda, que eu considero o maior hit dele até hoje, é Heather, que chegou a bombar no TikTok já no início da pandemia. Ela tem uma letra muito interessante. Heather é o nome de uma menina, e se tu não conhece direito, tu vê um cara fazendo uma música com o nome Heather, tu acha que é a mulher que ele tá apaixonada. Mas não, o que fica interessante é que a letra é sobre ele estar apaixonado por outro homem e Heather é a mulher que esse homem gosta. Ela seria a menina bonita, perfeita, que atrai olhares de todo mundo, e aí ele diz: você nem me beijaria, eu nem sou tão bonito quanto ela, eu queria ser a Heather. Mais uma música desse álbum que eu recomendo é o Wish You Were Sober, que ele fala sobre tu gostar de uma pessoa que só fala que gosta de ti quando não tá sóbrio. E essa, assim como Manic, é bem animada, é super viciante de ouvir. Se tu veio aqui pra saber mais sobre ele, não conhecendo muito, essa é uma que eu recomendo tu ir lá ouvir. E falando em música animada, o primeiro lançamento dele desse ano foi Overdrive, que também é super dançante, muito boa de ouvir. E em uma entrevista falando sobre a música, ele disse que é sobre achar uma pessoa aleatória, entrar em um carro e fugir com ela, deixando as preocupações de lado. Ele queria dar esse sentimento para as pessoas porque a gente não tem tido muita liberdade ultimamente, e é verdade. E há poucos dias atrás, ele lançou a música que eu não paro de ouvir, é sério. Sabe aquela música que tu acorda feliz sabendo, bah, que bom que tem uma música nova que eu tô viciada? Eu tô assim com ela nesse momento, que é como eu falei no início do vídeo, Astronomy. Essa é bem calminha, bem balada romântica e é fantástica, cara. É muito boa. Ele lançou um clipe que tu assiste e tu tem a sensação de como é sair num encontro com Conan Gray. Como é namorar Conan Gray? Quer ter essa sensação? Vai lá assistir o clipe, que tá muito massa também. A gente não sabe se essas últimas 2 músicas fazem parte de um novo álbum, porque ele mesmo disse que tá muito distante de lançar um próximo. Então a gente fica aqui aguardando os próximos capítulos, aguardando novas músicas. E é isso, eu quis fazer esse vídeo pra falar mais sobre a discografia dele, que ele ainda tá em ascensão, então muita gente não conhece. Se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de deixar o like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!